Olá, estrelas de luz! Sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Cigana. Pessoal, mais uma vez trago um vídeo aqui para vocês. Hoje trago uma leitura livre, tá? Com opções, porque eu acredito que quando nós vemos o título do vídeo, aí nós ficamos com aquele intuito, né? Vou clicar pelo título do vídeo. E acaba não sendo tão sincera, tão pessoal a leitura. Eu penso assim, né? Porque você meio que clica naquela energia. Tá, tudo bem, você quer trazer essa energia para si, mas eu acredito que com as opções fica melhor. Para a gente ter esse recado da espiritualidade para a gente mesmo. Como vocês sabem, a leitura não será para todos, né? Para algumas pessoas vai bater a situação, para outras não vai bater. Mas acredite, se você está aqui, a espiritualidade tem um recado para te dar, tá certo? Então, quando a gente traz duas opções, que hoje eu trago a ametista e a pirita, quando a gente traz as opções, fica bem mais fácil de alcançar a pessoa dentro da mensagem que a espiritualidade quer passar. Então, escolha a sua opção. Se você não quiser ver a abertura da mesa com a oração inicial, você pode ir direto para o tempo de cada mensagem que vai estar aí na descrição do vídeo para você, tá bom? Vou afastar aqui. Então, assim, gente, mais uma vez, quero pedir a colaboração de vocês para com o canal. Se você puder, quiser ajudar o canal a crescer, deixe seu like, comente se a leitura bater para você, tá bom? Que eu vou ficar eternamente grata. Nosso canal está crescendo, nosso canal ainda está engatinhando, né? E estamos cada vez mais próximos dos 1000 inscritos. Olha como ele é novinho. Então, veja bem, se a espiritualidade te trouxe nesse momento aqui, é porque ela quer que você esteja comigo desde o início. Eu sou a Estrela e vou conduzir essa leitura aqui da melhor maneira que eu puder, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a abertura da mesa sem enrolação. Peço que você feche os olhos, traga a sua energia para cá, para a mesa. Pode olhar para as pedras, né? Para a ametista e para a pirita. Se conectar com as pedras que você vai querer o recado. E nós vamos pedir agora para o povo cigano, espiritualidade, se encontrarem aqui na mesa neste momento. Espiritualidade, eu trouxe essa leitura porque em alguns momentos nós sentimos no nosso coração que nós precisamos de um norte. E às vezes esse norte, ele não está nas palavras de um amigo, não está nas palavras de um parente, não está no acolhimento de ninguém terreno. Porque muitas vezes a situação pela qual nós passamos não dá para a gente contar para ninguém. Então eu senti no meu coração de trazer essa mensagem. Então, espiritualidade, peço licença para acessar as energias dos meus inscritos e não inscritos que estiverem assistindo o canal. Peço proteção para mim, que vou lidar com muitas energias agora. Peço proteção para quem me assiste e que da minha boca só saiam verdades. Que nenhuma palavra seja vã e que vocês possam me utilizar como realmente um canal desse vínculo espiritual para com a pessoa que me assiste nesse momento. Peço ao Arcanjo Miguel que conduza essa proteção durante a leitura, tanto minha quanto dos meus inscritos. Que o universo nos ajude a acessarmos a nossa plenitude em vida. E que esse direcionamento seja para que nós possamos ficar cada vez mais próximos da nossa felicidade. Declaro essa mesa aberta com a proteção do povo cigano, o Arcanjo Miguel e do universo. Assim é. Eu começo com a energia da ametista. Hoje eu vou utilizar apenas o baralho cigano, tá? Eu quero essa conexão total aí com o povo cigano. Eu vou até afastar um pouquinho aqui, deixar ela lá na ponta do nosso vídeo. E agora eu peço ao povo cigano para trazer esse direcionamento para quem você quiser, do recado, do que vem para essa pessoa agora. Eu vou falar de um modo geral, tá, gente? Vou falar de finanças, vou falar de amor, e se tiver algum recado espiritual também vou dar. Vamos lá? Povo cigano, o que vocês querem transmitir para quem escolheu a ametista? A mulher,
caíram várias, nós vamos aceitar, tá bom? Na sequência, o chicote. Aqui para você ver o chicote. Chicote. A torre. Os lírios. Foco aqui nos lírios. O que mais? A estrela. Saíram duas. O caixão. O coração. A casa. Vamos lá entender, minha estrelinha, porque aqui nós temos uma energia que eu diria que é uma energia um pouco tensa, né? Aqui, olha, eu tô vendo que no amor pode indicar que você, mulher, se você é mulher, você tá me assistindo agora, essa mulher aqui é você, tá bom? Essa mulher aqui é você, uma energia feminina dominante. Se você for mulher, é você. Então aqui eu tô vendo que você... Deixa eu centralizar aqui um pouquinho. Ai. Então, aqui eu tô vendo que você, mulher, você tá passando por um período em que alguns padrões estão te machucando. Algumas discussões, eu vejo uma mulher aqui que está passando por um período em que está se envolvendo com pessoas com as quais você está se desentendendo, tá? Tá discutindo com essas pessoas, tá vivendo situações de conflito. Esse conflito, ele pode ser também mental, ele não precisa ser necessariamente expressado no plano material, digamos assim. Pode ser só um conflito íntimo. Então aqui eu vejo que você, mulher, é uma pessoa muito intensa, uma pessoa muito sincera, e que às vezes essa sinceridade que você traz consigo, isso te machuca muito, porque você é aquela mulher que você não faz meias tarefas. A minha intuição está me dizendo isso, que você não é uma mulher de meias tarefas, você se entrega de coração a tudo que você faz, a quem você ama, você é uma pessoa extremamente sincera. Se você for homem, aqui eu vejo que você está lidando com uma mulher assim, uma mulher de energia muito intensa. E assim, eu vejo que a mulher desta leitura, que pode ser você ou pode ser a mulher com a qual você esteja lidando, ela está insistindo em alguma situação que já mostrou inúmeros sinais de dor para essa mulher. Então, ela fica naquele padrão, repetindo aquela situação, e isso machuca essa mulher. É o que eu estou vendo. Se for você, é você que está machucada neste momento, por alguma situação da qual você ainda não conseguiu se livrar. Uma situação que você não consegue largar. Tá? Algum tipo de autossabotagem aqui. É o que eu estou vendo. E assim, no profissional, essa combinação aqui, ela fala de uma cobrança excessiva. Essa cobrança, ela pode ser por parte de uma mulher, uma superior, uma cobrança excessiva, ou até uma autocobrança sua, se você for mulher também. Uma autocrítica, né? E aí você está sendo muito severa com você. Aqui eu vejo que você pode estar trabalhando num ambiente altamente competitivo. Se você for do ramo das vendas, eu vejo que você pode estar sendo pressionado, você pode estar naquele embate com aquelas pessoas que você trabalha, né, para ver quem vende mais. E isso está sendo horrível para você. Você está com o coração muito machucado por conta disso. Isso eu estou olhando por esse lado, mas pode ser qualquer profissão. Digamos que você seja uma professora. Eu vou falar do âmbito que eu conheço, porque eu sou professora também. Pode ser um coordenador, um diretor, alguém que está cobrando demais você, sabe? Pode ser um patrão, na área que for, que está cobrando demais e você está se cobrando também. E isso está tirando a tua paz. Você está se sentindo pressionada ou pressionado, porque aqui é uma energia, né? Pode ser alguém que está sendo muito pressionado, além do necessário, né? Então, aqui eu vejo que a espiritualidade está te dizendo para você evitar esses ciclos
repetitivos. Por que que ele me mostra? Por que que a espiritualidade me mostra isso? Para que você possa evitar essas situações, para que você possa cortar essas situações, interromper esses padrões de autossabotagem, né? Nada é à toa. A espiritualidade ela está te alertando. Olha aqui, você está errando aqui. Então, o chicote, ele não bate ao acaso, digamos assim. O chicote, quando ele bate, ele está apontando que existe um aprendizado aqui. Então, a espiritualidade traz o chicote para te mostrar que existe essa dor no teu coração devido a essas situações de conflito. E como eu disse, não precisa necessariamente indicar que você está brigando, que você está, sei lá, trocando socos com alguém, mas você pode estar em conflito interno por alguma situação que te machuca. Então, a espiritualidade está dizendo para você cortar esses padrões, esses ciclos repetitivos que te machucam. É possível que nos próximos dias você chegue a vivenciar isso. Porque, como eu falei, a leitura ela tem duração de 29 dias. Um ciclo lunar, 28 dias e meio, 29. Então, geralmente ela se expressa dessa maneira, a partir do momento que você vê. É uma leitura temporal, tá bom? Então não importa a hora que você chegou aqui. Mas a partir que você esteja vendo, né? A partir do momento que você esteja vendo, você conta esses 29 dias, que pode ser que essa energia se expresse na sua vida. Como eu falei, são muitas energias, são muitas pessoas assistindo. Então pode ser que também nem tudo bata para você. Mas se estiver batendo, você está sentindo aí no seu coração agora. Tem alguma coisa que está te pressionando, tem alguma coisa que está te magoando, que você continua nesse ciclo. Então a espiritualidade ela está te dizendo, olha, sai dessa. Basicamente é isso que eu tô vendo aqui. Pode ser no amor, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer setor, mas tem alguma situação que está te machucando muito. É o que eu estou vendo aqui para você. E aqui, olha, da torre com os lírios. A torre com os lírios, o que eu vejo aqui? Que depois desse conflito, existe um recolhimento. Você sofre e você se isola. Se for no caso do amor, alguém pode estar se isolando para encontrar a sua paz. Precisa ter paz. Eu não aguento mais. Aí a pessoa se isola. Mesmo que seja uma situação dentro da sua casa. Às vezes a gente está dentro de casa, convive com todo mundo, mas para evitar certos conflitos, a gente se fecha, a gente vai para o quarto. Se as outras pessoas estão na sala, você vai para o quarto. Se estão no quarto, você vai para a sala, você vai para a cozinha, enfim. Mas aqui me fala de uma pessoa que está tentando proteger a própria paz. Não quer briga. Aqui eu vejo uma energia de maturidade emocional, onde você pensa assim, para que eu vou discutir? Talvez essa situação não tenha jeito. Então é melhor ficar em silêncio do que discutir. Então aqui eu estou vendo uma situação em que você está fugindo de problemas. Isso é muito bom, né? Que a partir do momento em que você vai viver isso aqui, você vai fugir desses problemas, né? Se essa tua situação for no trabalho, eu vejo que tu vais adotar uma postura muito séria. Uma postura reservada, uma postura que eu diria que seria de uma pessoa muito inteligente, estratégica. Porque aqui me fala que você quer sua estabilidade e que você não vai se queimar por causa dessas situações. Aqui me fala que você quer um reconhecimento que traga solidez para a sua vida. Então você não vai se envolver em picuinhas, digamos assim, que não vão te agregar em nada. Eu estou vendo essa energia aqui para você. Espiritualmente falando, eu posso te dizer que tu vais entender, a tua alma vai entender que tu precisas desse silêncio para te poder te organizar, para te reorganizar melhor o teu coração, as tuas emoções que estão machucadas. Então, primeiro você passa por essa tensão aqui e aí você busca essa autoproteção através do isolamento. Você sofreu e você vai se isolar para poder ter essa paz. E você não está mais aguentando, você não quer mais entrar nisso, você não quer mais fazer parte disso. Já chega de briga, não aguento mais. Quero paz, quero tranquilidade, quero harmonia. A carta dos lírios fala de tudo isso, sabe? Uma pessoa madura. Então aqui eu vejo que você vai agir com muita maturidade.
E aqui, olha, aqui eu vejo uma transformação profunda, uma transformação guiada pelo mundo espiritual, que a estrela é isso, é o mundo espiritual te guiando. Então aqui eu vejo que pode ser que alguma coisa se encerre no amor. Pode ser uma esperança, né, que você tinha com relação a esse amor que acaba, a estrela, essa esperança interior, esse sentimento que traz para o nosso coração, que é direto da espiritualidade. E você vê que algo precisa de uma mudança radical. Você vai constatar que algo precisa de uma mudança radical, uma mudança aí no teu destino. E se for no profissional, eu digo que pode ser o fim de algum projeto, talvez a saída de um emprego. Você vai ver todas essas situações e mais uma vez você vai continuar lutando pela sua própria paz interior. E aqui me mostra que você vai tentar renovar a sua fé através de um encerramento. Morreram as tuas expectativas com relação àquele trabalho, com relação àquela pessoa, e aí vai nascer uma pessoa, essa pessoa aí que é você, mais consciente, uma pessoa mais realista, com uma nova visão. E essa visão ela tem que estar alinhada com os teus propósitos verdadeiros, com o que move a tua vida, com o que move o teu coração. Então aqui me mostra que você não vai ter medo de encerrar qualquer situação que esteja tirando a tua paz e que você também vai ter esse apoio espiritual quando você fizer esses encerramentos, quando você bater seu martelo e disser o veredito, digamos assim, né? Você tomar a sua decisão, a espiritualidade está com você aqui nessa, tá? E aí, minha estrela, aqui já aparece o coração com a casa, né? Aqui eu vejo que a nossa leitura ela está fechando uma situação de mais estabilidade. Que aspecto? Eu diria que se for no amor, depois dessas situações de conflito, depois dessas transformações todas que vão acontecer na sua vida, você vai ter aquele desejo íntimo de segurança, você vai ter o desejo de construir algo sólido na sua vida. A casa, ela representa isso, a construção de algo sólido, né? E isso é uma coisa que você vai pedir, digamos assim, um aval do seu coração para que você não aceite nada que não seja digno de você. Então aqui me fala que você vai querer uma relação mais madura. E tu vê que aqui embaixo a casa está exatamente embaixo dos lírios. Você vai desejar uma situação mais madura na sua vida. Se for no campo amoroso, você não vai querer nada que não tenha reciprocidade. Se não tiver reciprocidade, você não vai se sentir seguro ou segura e você não vai querer construir nada com essa pessoa. Então aqui também pode ser até uma situação de reconciliação que apareça para você, mas sem dúvida será com muita maturidade, tá? Maturidade. Aqui o que eu estou vendo aqui, se formos para o âmbito amoroso, eu vejo que vai chegar na sua vida uma pessoa que vai te trazer uma sensação de lar, uma sensação de estar em casa em paz, tomando, sei lá, seu café quentinho com seu bolinho da tarde, numa boa, com aquela pessoa que não vai te trazer nenhum desgaste emocional, não vai machucar teu coração, não vai te fazer tu te perguntar se aquela pessoa quer falar contigo ou não, ou vai te deixar na espera, vai te deixar no stand-by, no banco de reservas. Não sei porque eu estou te falando tudo isso, mas estão vindo essas palavras na minha boca. Então aqui me mostra que vai vir uma pessoa na tua vida que ela vai te proporcionar essa segurança. E tu vai te sentir muito bem, tu vai sentir uma plenitude no teu coração. Se toda essa treta aqui, digamos assim, foi no âmbito profissional, se você está bem no seu âmbito amoroso, aqui eu vejo que você pode ter uma busca, você vai buscar um trabalho que te traga segurança também, só que nesse caso aqui financeira e também emocional, porque o coração ele fala do emocional. Você vai querer reconhecimento, mas ao mesmo tempo você também vai querer sua plenitude no seu coração de estar fazendo algo que você gosta,
que você gosta, que você sente paz, que você está alinhado energeticamente. Então aqui me fala que ou vai aparecer uma pessoa na sua vida que vai te trazer essa paz para o campo emocional, ou pode aparecer esse trabalho na sua vida que vai trazer reconhecimento e paz para o teu coração. Pode ser qualquer aspecto da sua vida. Para uns pode bater um campo, para outros pode bater outro. Pode ser que aconteça as duas coisas, né? Nada é por acaso. Essas cartas aqui, elas não estão em vão. Então, aqui eu vejo uma situação de cura, né? É uma situação de cura em que o teu coração, neste momento, ele está querendo paz e ele vai ter essa paz, ele vai ter essa estrutura, porque ele quer que algo permaneça. E as coisas não estão permanecendo. Então, você vê, se você observar aqui, você vai ver esse fluxo completo, né? Que começa com a tensão, depois tem um afastamento, aí passa por uma transformação e termina com a estabilidade. Então, aqui é uma leitura... Você vê? Às vezes a gente passa tão rápido por 8 cartas aqui. E olha quanto de mensagem que eu trouxe para você aqui do mundo espiritual, né? Quanto conteúdo tem aqui. É um fluxo completo isso aqui. Então, aqui eu não vejo, por mais que você encerre ciclos, eu não vejo que você vai perder nada. Eu vejo que você vai reorganizar a sua vida e que você vai decidir quem é que merece ficar na sua vida. Quem ou o que merece ficar na sua vida. Tá certo, estrelinha? Foi o que eu vi para você aqui da opção da ametista. Se você gostou dessa leitura, por favor, deixa aí o teu like, te inscreve aqui no canal. Se quiser, deixa um recadinho aí para mim, me fala se bateu para você. Ou então me fala de onde você me assiste, que eu adoro saber. Eu falo aqui de Belém do Pará. Esse canal é de Belém do Pará. E aí me fala aí de onde você está me assistindo, te inscreve, senão você perde o canal, tá? Uma coisa que eu percebi aqui no canal, antes de eu ir para a Pirita, falar aqui rapidinho com vocês, uma coisa que eu percebi aqui no canal é que depois que eu criei meu canal, apareceram alguns canais com o nome igual. Então, segue agora para que você depois procure o canal, né, e não se confunda, que o nosso canal é muito único. A gente traz todo tipo de leitura livre, com opções, como a gente está fazendo agora. Trazemos as leituras de amor. Se você quiser, você pode navegar aí pelo canal. As leituras são atemporais, tá? Temos leituras de amor, leituras financeiras, leituras para os signos. Então, o canal ele é muito especial. Tenho certeza que vai agradar muita gente. Se você quiser, siga-nos agora, se inscreva, é de graça. E muito obrigada por estar aqui. Se você quiser, você pode assistir a próxima leitura, tá bom? Obrigada, estrelinha. Vamos lá, minhas estrelas que escolheram a Pirita linda. Olha como ela é linda, essa pedra, maravilhosa. Vou colocar ela aqui no topo. E nós vamos começar com o baralho cigano. Hoje eu vou utilizar só o baralho cigano, tá bom? Então vamos lá, povo cigano, para quem escolheu a Pirita. O que você quer transmitir, por favor? O chicote. A Pirita. A montanha. A lua. A lua. E a raposa. O que mais, povo cigano? A estrada ou os caminhos. A árvore. Que vem a chave. Saíram duas. A cruz e o urso. Então, assim, estrelinha, vamos começar aqui pra gente entender essa leitura que tá bem pesada, digamos assim. Ela começa pesada, né? Aqui, no amor, eu tô vendo que você pode estar passando por um conflito, né? Uma situação de conflito prolongado. Eu diria que você pode estar passando por algumas discussões com alguém, situações que não estão se resolvendo. Tá passando o tempo e permanece essa situação de tensão. Vocês podem estar sentindo ressentimento no coração, cada um. Você
Se você trouxe alguém para a mesa, eu vejo que você com essa pessoa pode estar com algum ressentimento guardado. Aqui eu vejo duas pessoas que estão insistindo numa situação e que vocês não chegam a um consenso. Existe um impasse aqui, ninguém cede e isso pode gerar um bloqueio emocional que vai ser muito difícil de se transpor. Com a presença da montanha, eu vejo isso, desse bloqueio emocional. Agora, se for no teu ambiente de trabalho, eu vejo que você pode estar num ambiente muito desgastante, onde você pode estar sofrendo pressões e encontrando uma série de obstáculos que estão se repetindo constantemente, estão te desgastando. É uma sensação em que você está se esforçando muito e você não está chegando a lugar nenhum, você não avança, como se você... vamos dizer que você sobe uma montanha cheia de pedras, você anda, se força, mas você não consegue chegar ao topo porque você escorrega nas pedras. É mais ou menos assim que eu estou vendo. Se for no teu ambiente de trabalho, tu estás passando por isso. Um ambiente desgastante e que pode até já ter acontecido algumas situações de conflito mesmo no dia a dia, né, com bate-boca, alguma situação assim. Aqui, espiritualmente falando, eu vejo uma situação karmática, tá? Porque quando aparece essa carta aqui do chicote junto com a montanha, eu vejo que existe um aprendizado aqui que você ainda não conseguiu obter e a vida, ela tá te trazendo esse mesmo teste, repetindo ciclos até que tu consigas mudar algo dentro de ti que tu precisas aprender. Eu tô vendo essa situação. O que? Não sei, talvez você já até saiba. Mas eu sinto que essa situação que está se repetindo na sua vida sirva para te ensinar alguma coisa. E é um ciclo repetitivo, eu estou vendo aqui que é um ciclo repetitivo. Bom, e aqui, a lua com a raposa. Aqui eu vejo que você pode estar passando por uma situação de desconfiança no teu campo emocional. Não sei se aqui for uma situação de conflito no âmbito emocional, pode ser que você esteja teimando num relacionamento. Teimando num relacionamento que não tem futuro. Aqui eu vejo que você está profundamente desconfiado. Você está inseguro ou insegura no seu relacionamento. Aqui também pode me falar que você pode estar guardando sentimento. Uma pessoa que não demonstra tudo o que sente por causa justamente dessa insegurança. Então você está agindo de forma estratégica, está observando muito e está guardando tudo para si. Isso está meio sufocante, né? Mas é uma maneira, digamos assim, de você, sei lá, transmitir o seu charme, seduzir a pessoa, mas também de calcular se é o momento de você se expressar ou não. Então aqui me fala de uma pessoa prudente, que não mostra tudo. Se não for você, é a energia da outra pessoa que você trouxe para cá para a mesa. Certo? Estou vendo essa situação aqui. Se for no teu campo profissional, eu entendo aqui que você pode até ter um reconhecimento no seu campo profissional, mas você pode chegar a viver uma situação de competição no seu trabalho, onde existe um superior que está te observando muito, ou que vai te observar. Então, está te observando ainda que não aparente. Por que eu digo ainda que não aparente? Porque a raposa, ela não se mostra, né? Quando ela observa a presa, ela não se mostra. Ela fica ali na moita, digamos assim, para poder atacar. Então, eu vejo que existe essa situação de competição no seu trabalho, onde alguém está te observando. Não sei. Se você for de vendas, pode ser que a pessoa esteja vendo se você consegue atingir suas metas, te comparando com outro funcionário. Para quem for essa mensagem, vai se identificar. Se não for isso, pode ser outra situação em outro âmbito de trabalho, mas aqui eu vejo essa questão da competição e de alguém te observando. Ou você observando alguém, se no caso você estiver na posição superior. Eu estou vendo essa situação. Mas está mais para alguém te observando. Porque eu vejo que é um alerta espiritual sobre certas ilusões emocionais, onde a espiritualidade está te alertando para que nem tudo que parece que está tudo ok, que traz, né, essa situação, se ela traz essa sensibilidade para a sua vida, não quer dizer que ela seja pura,
que ela seja autêntica. Então, existem pessoas que demonstram ser uma coisa para você, mas elas não estão sendo totalmente transparentes. E aí, a raposa você pode ler dessas duas maneiras. Você pode tanto ler que a pessoa se comporta como uma raposa com você, como você também tem que prestar atenção e usar a sua intuição para você tentar enxergar além do que o que a pessoa te demonstra. E aí isso pode ser no amor, isso pode ser no trabalho, enfim. Então, o que é que eu estou vendo aqui nessa primeira linha? Que depois de uma situação de conflito, surge essa energia desconfiada aqui para você. Então, você provavelmente vai repetir um padrão. Se for no trabalho, pode ser um desentendimento que aconteça e existe alguém que está te observando. Então, toma cuidado. Se você está se desentendendo muito com alguém no trabalho, toma cuidado que tem alguém te vendo, tá bom? Tem alguém te vendo. Tá passando a energia para você que tá tudo bem, de amigo talvez, mas na realidade pode ser alguém que queira te boicotar, alguém que queira te dedurar ou alguém que possa te prejudicar efetivamente no trabalho, tá bom? Então, aqui é um alerta. E aí, gente, vem a situação aqui da estrada com a árvore, né? Até bati aqui, nem tinha visto que eu tinha batido. Aqui é um movimento, certo? Que é um movimento. Se for no amor, eu digo que você vai considerar tomar um outro rumo para sua vida. Você vai se cansar e você vai querer sair fora e vai querer explorar uma nova possibilidade na sua vida. Então, eu vejo que você vai fazer uma escolha na sua vida, tomar uma decisão. E essa decisão que você vai tomar, ela vai impactar a tua vida a longo prazo. De que maneira? Ela vai trazer coisas boas para a tua vida. Então você vai tomar uma decisão que vai trazer frutos para a tua vida. Porque a presença da árvore, ela fala de coisas boas que vêm pra gente. Porém, elas não vêm com tudo, sabe? Elas vêm devagar. E à medida que o tempo passa, essa árvore vai se tornando mais frondosa. Tão frondosa a ponto de caírem os frutos aqui, olha, tá vendo? Então aqui eu vejo que você vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha, não sei se em âmbito amoroso ou profissional, mas que essa escolha vai ser decisiva na sua vida. Se for no profissional, vai ser essa mudança de direção, uma decisão, e essa decisão estratégica que você vai tomar, ela vai impactar diretamente na tua estabilidade, nas tuas finanças e vai te trazer muito dinheiro. Eu tô vendo isso aqui. Falando de maneira bem literal, eu vejo que você vai, a partir de uma decisão, impactar diretamente nas suas finanças e atrair muita abundância para sua vida, muito dinheiro para sua vida. Não é pouco não, é muito. Agora sim, não é do dia para a noite. Como eu falei, a árvore ela cresce gradualmente, ela tem todo um ciclo até chegar nas frutas, não é isso? Ela cresce, ela floresce até formar o fruto. Então tem toda uma situação, não é uma coisa assim, papum, ganhei na loteria. Não, não é isso, tá? Aqui uma decisão, pode ser no âmbito financeiro, que vai impactar diretamente a sua vida. Se for no amoroso, como eu estou te falando, vai impactar também nos frutos que vêm com essa decisão. Pode ser que você encontre uma pessoa e você encontre muito sentimento, que esse sentimento cresça com o passar dos anos, né? Você chegue a construir família, a ter uma estabilidade, casar, ter filhos. Você que tem que ver onde é que essa leitura está se encaixando para você. E aqui é uma leitura atemporal. Eu coloco para você que ela tem 29 dias para se manifestar, mas como tem todo um ciclo aqui, com certeza vai levar bem mais do que 29 dias. Eu deixo a espiritualidade livre para falar. Foi o que ela trouxe, então eu estou interpretando aqui para você. Então, depois dessa situação de bloqueio e desconfiança, surge essa reflexão que te faz tomar uma decisão que vai impactar diretamente na tua vida. E o que é legal é, a espiritualidade já está te mostrando essa decisão vai trazer coisas boas para você, vai trazer benesses para você, vai trazer crescimento para você, tá? E aí, olha só, uma tríade, né? Chave,
cruz e urso. Aqui, com a chave, eu estou vendo uma solução. É uma decisão que você vai tomar que será inevitável. Uma hora ou outra você vai ter que tomar essa decisão. E a espiritualidade vai colocar na tua mão a chave para que você possa resolver essa situação. A cruz, ela fala de prova, ela fala de responsabilidade, fala que você vai passar por vários aprendizados kármicos. O que são aprendizados kármicos? São aquelas situações difíceis que a gente tem que passar, que às vezes causam algum sofrimento, mas que lá na frente farão todo o sentido na nossa vida. Por que eu passei por isso, espiritualidade? Por quê? Você não entende agora, mas você vai entender lá na frente. Entendeu? Então aqui eu estou vendo que você vai ter que tomar uma decisão, de qualquer forma você vai tomar, né? E aqui também fala da decisão. Você vai tomar uma decisão de qualquer jeito. E você vai passar por provas sim. Não vai ser fácil. Queria te falar que seria fácil, mas não será fácil. Você vai passar por aprendizados kármicos, tá? Porém, a cruz, assim como ela fala de karma, assim como ela fala de prova, assim como ela fala de responsabilidade a ser cumprida, ela também fala de justiça divina. Uma situação que se resolve, ou seja, você vai passar por aprendizados kármicos? Vai. Mas de fato você vai aprender. Tá? Você vai sofrer, talvez você vá chorar, mas você vai aprender. E aí, olha, finaliza aqui ó, com o urso. O que é o urso? O urso é o poder. É o poder. É a força. Você vai se tornar uma pessoa forte. Então, aqui pode ser uma decisão muito dolorosa que você tenha que tomar, que envolve um vínculo muito forte e que você precisa talvez romper. Isso está pesando na sua vida. O urso, ele também fala de apego intenso. Apego, situação de posse. Sabe, quando você está com alguém e às vezes não é mais nem amor, você só está dependente daquela pessoa emocionalmente. Você não consegue mais imaginar a sua vida sem aquela pessoa. Só que isso só existe no teu plano mental. Aquilo já é passado, você está profundamente com sentimento de posse sobre aquela pessoa. Isso não te faz bem. Então aqui me fala de uma decisão que você vai ter que tomar também. Eu estou lendo de todas as maneiras que eu consigo essas cartas. Mas que isso vai ser bom, porque o urso também, como eu falei, o urso ele representa alguém empoderado. O urso é alguém forte. O urso é alguém estável. É alguém que tem cargo de chefia. Se a tua situação for no profissional, aqui me fala que você vai tomar essas decisões e depois você vai ter um cargo que vai envolver grandes responsabilidades. Você vai ter uma promoção, eu estou vendo aqui. Você vai assumir a liderança em algum negócio. Você vai assumir todos os pesos de uma firma para que ela possa crescer. E você vai ser um urso dentro dessa firma. Estou toda arrepiada, sério. Estou toda arrepiada. Só que você vai sofrer para você ser maduro, madura. Então, aqui o que eu estou entendendo é que você vai passar por uma intensa experiência de libertação, em que sim, você vai sofrer, mas isso vai te trazer uma coragem, minha estrela. Eu estou toda arrepiada nessa leitura, eu estou falando de coração para vocês. Você vai adquirir uma coragem, porque assim a vida vai te ensinar a te posicionar. Tu não tens como ficar como mero observador da vida. Tu vais ter que te mexer. A partir das decisões que tu vais tomar, tu vais ter que te mexer. E tu vais sofrer, mas tu vai crescer. Tu vais crescer muito. Então olha a situação aqui. Bloqueios. Repetição de ciclos, né? Ciclos dolorosos. Uma insegurança emocional. Aqui uma situação, pode ser uma insegurança no trabalho também.
um momento de reflexão que te leva a escolher um novo caminho, que vai te trazer abundância. E aqui termina com essa decisão forte, inevitável, que você vai ter que tomar e que vai te trazer esse crescimento. Que leitura linda! Eu não estou me autoexaltando, não. É leitura linda porque é a espiritualidade que trouxe, né? Então aqui não tem situação morna, não tem situação em que a pessoa fica, não sei se eu vou, se eu fico, sabe? Aquela situação passiva não existe aqui. Aqui é energia yang, aqui é energia pura yang, energia do cavalo de fogo deste ano, em que você vai se tornar um grande urso. Nossa, você vai romper os ciclos e você vai assumir definitivamente o que você deve segurar na sua vida. Você vai passar por muitas provas, minha estrelinha, mas talvez até já esteja passando, né? Porque com essa situação de conflito aqui, já é uma prova também, já é um aprendizado kármico, como eu falei. Mas isso vem para te fortalecer e para te evoluir. A Terra é uma grande escola. E você está evoluindo e vai evoluir muito bem, pelo que me mostra aqui a espiritualidade. Tá bom, minha estrelinha? Foi o que eu vi para você. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa leitura. Se você gostou, deixa o teu like aí para mim. Me fala se você sentiu que bateu, se você sentiu no seu coração que essa leitura bateu para você. Se você não quiser falar nada, só me fala de onde você é, que eu gosto de saber. E aí você ajuda a impulsionar o canal e também satisfaz aqui a minha curiosidade. Esse canal aqui é de Belém do Pará, tá, gente? E eu gosto muito de saber de onde você é também. É uma curiosidade que eu tenho. E se inscreva, tá? Se inscreva agora aí, porque depois que eu criei meu canal, eu vi que tinha alguns canais que tinham o mesmo nome que o meu, ou não sei se surgiram depois do meu, ou se surgiram antes do meu, nem sei. Eu só sei que tem nomes iguais ao meu. Então, para você não perder o canal de vista, for procurar em outro momento e não encontrar, te inscreve agora, tá bom? Se você quiser encontrar o canal, você vai lá na lupinha, lá em cima no YouTube, você digita tudo junto, assim, ó, @Estrela Cigana Oficial, mas tem que ser tudo junto. Porque se você der intervalos nas palavras, já vai cair no outro canal, que eu já vi lá. Eu acho que o canal, a pessoa criou depois do meu, botou o mesmo nome do canal, tá? E eu não sei se antes ou depois, também não vou afirmar. Porque eu também não fiquei fuçando qual era o canal, se o nome do meu canal era igual, se não era, não olhei, simplesmente criei, sabe, gente? Então é isso, olha, eu gostei muito dessa leitura, achei incrível. Se você gostou, não esquece, deixa aí meu like e eu espero te ver nas próximas leituras aqui do canal. Você é muito bem-vindo, tá bom? Até a próxima, estrelinha. Tchau!